O autoconhecimento é o portal para o seu verdadeiro sucesso. Hoje eu vou falar para você sobre crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Vou falar o que essas crenças podem influenciar exatamente na sua vida, na sua realidade. Porque essas crenças, elas estão programadas no seu subconsciente. E você foi educado pela sua família, teve a influência da sociedade, e aí até aproximadamente os seus 7 até os seus 10, 12 anos de idade, você foi influenciado por crenças, pela realidade na qual você vive, e isso aí é que impacta diretamente na sua tomada de decisão, nas suas escolhas e nas coisas que você acredita. Então, eu vou contar uma história para você. Você é criado numa família de classe média. Esse é um exemplo. E aí existe um determinado padrão de comportamento que sua família segue com relação às coisas que eles acreditam, com relação à conduta, com relação à tomada de decisões, com relação à reação em detrimento de uma determinada situação, se a pessoa irá ficar estressada ou não. Isso influencia na sua realidade. Agora imagine uma situação. Você, quando era bebê, foi criado no meio de uma floresta. No meio dessa floresta, tinha apenas animais. Você conseguiu sobreviver. Você foi criado no meio das plantas, dos animais. Você não aprendeu a falar, você aprendeu apenas a cheirar tudo que você vê na sua frente, roer os alimentos para poder se alimentar. Você não aprendeu a se comunicar, você aprendeu apenas a emitir sons, justamente porque ao seu redor o que você via, o que você ouvia era apenas sons da natureza. E por causa disso você não aprendeu a se comunicar, você não aprendeu palavras, você não aprendeu a definir o nome de objetos ao seu redor. Você sabe que ali tem uma árvore, você sobe, você anda, você age como um quadrúpede, justamente porque você não aprendeu a andar com as duas pernas. Então essa é a realidade na qual você foi inserido. E imagine que vá um homem da cidade e retire você lá do meio da floresta e coloque você na cidade para que você se torne uma pessoa civilizada e que você aprenda a andar com as duas pernas, que você aprenda a comunicar, que você aprenda a dar nome às coisas, a objetos, às situações. Se você foi criado ali 7 a 10, 12 anos no meio daquela floresta, um mundo do concreto, criado pelo homem, que é a grande ilusão, vai ser super estranho para você. Você não vai conseguir se adaptar, porque você adotou uma crença de identidade para você. Essa crença de identidade é quem você é. A crença de identidade significa eu sou. Então, na sua crença de identidade, você é aquilo que você foi construído no meio da floresta, no meio das plantas e no meio dos animais. Então, você vai ter problemas para que você possa conseguir superar essa crença de identidade e agir como um homem que foi criado no meio do concreto, seguindo os valores de uma região urbana, cheia de regras criadas pelo homem. Então, o que eu quero dizer para você é que é exatamente essa é a crença que cada um de nós temos. O ambiente no qual nós somos inseridos e a rotina na qual nós vivemos influenciam a nossa crença de identidade. Isso influencia nos primeiros anos de vida. Agora, com relação à crença de capacidade, a crença de capacidade significa eu posso.
Então, a crença de capacidade, ela é influenciada grandiosamente pela crença de identidade, porque a partir do momento que você sabe quem você realmente é, você tem toda a força, todo o ímpeto, toda a energia para poder você dizer para você mesmo que você é capaz de realizar algo, de manifestar algo na sua realidade. Porque a sua crença de identidade, eu sou, influencia diretamente a sua crença de capacidade, eu posso. Da mesma forma que, se você tiver uma crença de identidade negativa, influenciada por limitações, por crenças limitantes em ambientes no qual você teve muita dificuldade financeira, em que, por exemplo, o dinheiro era escasso, o conforto era escasso, seu pai vivia brigando por sua mãe, dizendo que não iria conseguir pagar as contas, vocês passavam fome. Então isso pode influenciar, essa crença de identidade pode influenciar na sua crença de capacidade, porque fica armazenada lá no seu subconsciente e é projetado em 95% das suas atitudes, da sua realidade. Então, a crença de capacidade, ela está relacionada a isso, a sua força, a sua intensidade de você ir lá e fazer acontecer. E a sua crença de merecimento? A crença de merecimento, ela está relacionada a você se julgar merecedor de conquistar algo. Então, por exemplo, se você tem algum trauma, algum bloqueio de criança, se você não teve o amor suficiente, o carinho, o afeto das pessoas que moravam com você, sejam pais, sejam mamães, sejam tio, sejam os avós, e se você carregou esse sentimento com você porque ele ficou armazenado lá no seu subconsciente, talvez porque, por exemplo, a sua mãe bebia muito, ela te rejeitava o carinho, o afeto, e se você levar isso para a sua vida, você vai ter problema de uma crença de merecimento. Então, uma coisa está conectada à outra. Uma coisa está conectada à outra. É importante que você saiba que essas dificuldades, elas existem nas mais diversas situações, independentemente das condições financeiras, seja pessoa pobre, seja pessoa classe média, seja pessoa rica, seja pessoa milionária. Todo mundo tem algum problema de crença de identidade, de capacidade ou de merecimento. Só que a questão é, o que você vai fazer para que você possa vencer essas crenças e poder se tornar uma pessoa melhor e você poder atuar no seu subconsciente, reprogramar o seu subconsciente e projetar uma programação nova para imprimir na sua realidade uma coisa mais satisfatória, para que você possa se tornar verdadeiramente feliz e para que você possa ter mais harmonia. Como você vai fazer isso? Porque a gente sabe que a autossabotagem existe. A autossabotagem acontece, por exemplo, com a questão de procrastinação. Então a pessoa começa a fazer algo e em um determinado momento ela adia aquilo ali, porque ela acha que ela não está boa o suficiente, porque ela não está bem preparada, porque existem pessoas melhores do que ela. Então isso é uma autossabotagem, isso é um problema de crença de merecimento, porque mesmo que a pessoa talvez não esteja 100% preparada para algo, ela se jogando, ela vai pegar experiências, ela vai criar novas maneiras de agir, de se portar com relação à realidade, até mesmo de enxergar o mundo, e aquilo ali vai criar forças para que ela se torne cada vez melhor. Então a autossabotagem é um problema muito sério. A autossabotagem, ela também envolve a questão do perfeccionismo, aquela pessoa que acha que ela tem que ser sempre o melhor em tudo,
ou mesmo sendo boa o suficiente, ela acha que ela precisa de ser impecável. Isso é uma autossabotagem, porque a partir do momento que você compreende que você é feito das duas partes do todo, você é feito da parte aprimorada e da parte que está em constante aprimoramento. Então você, tendo essa consciência de que você não é perfeito, tudo vai ficar mais leve e você vai levar os seus projetos, a sua vida, os seus sonhos adiante. Outra coisa que é importante mencionar é a questão da autocrítica excessiva, porque a partir do momento que você critica você mesmo de uma maneira exacerbada, acreditando que não, eu preciso melhorar mais, não tá bom, eu sinto que eu tenho que melhorar mais, você está se cobrando demais e isso causa uma sobrecarga sobre você e você não consegue levar a sua vida adiante, porque tudo que você precisa é saber que se deu errado hoje, tá tudo certo. Se você errou e fez uma coisa, se levou você ao fracasso, se você não conseguiu realizar aquilo ali, tá tudo certo. Isso faz parte do seu aprendizado e isso, pelo contrário, vai te dar mais força para que você siga adiante, para que você se aprimore, mas de uma maneira natural, de uma maneira que seja fluida, sem você se maltratar tanto. Vale a pena mencionar que o medo do sucesso, se você tem medo do sucesso e você adia algo, deixa de fazer algo, porque você acha que você vai ter que enfrentar outras pessoas, porque já tem outras pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho e elas vão competir com você, ou se você tem um medo do sucesso porque você acha que, não, tá muito bom, vou ficar aqui na minha zona de conforto porque tá tudo certo, é assim mesmo. Você poderá estar perdendo uma grande oportunidade, porque o medo do sucesso ele bloqueia, ele faz com que você não se movimente, com que você não tente algo novo e que você não consiga mudar a sua história. Então isso é altamente prejudicial. Então esses hábitos prejudiciais é tudo uma consequência da falta da autoconfiança. Porque se você não tem uma confiança dentro de você, e se, por exemplo, você não procura se reequilibrar as suas energias, isso consequentemente isso vai ser altamente autodestrutivo. É exatamente por isso que existem transtorno de ansiedade, que é uma pessoa que se projeta demais no futuro. Por quê? Porque ela tem os projetos dela, mas ela está tão focada no futuro que ela não consegue ficar no momento presente dela e viver e curtir o momento, que é o mais importante. E isso aí domina a pessoa de tal maneira a ponto de ela ter sintomas físicos, como uma dor no peito muito forte, que é altamente prejudicial. Problema de depressão, pessoa que viaja o tempo todo no passado, que fica refletindo sobre uma situação desagradável, não vai resultar em nada, porque não tem como retornar, não tem como rebobinar a fita e gravar da maneira correta como aquela pessoa gostaria que fosse. Todo mundo tem problema, isso é perfeitamente normal. É um transtorno obsessivo compulsivo que o ser humano pode acabar agindo com relação à sua realidade. Então é importante que você tenha consciência disso. Se você, por exemplo, é uma pessoa viciada em trabalho, um workaholic, pode acontecer de um determinado momento, porque você está se cobrando demais, porque você está querendo entregar as coisas de uma maneira exageradamente pontual, porque você procura ser sempre o melhor, porque você não tem tempo para você mesmo, porque você não tem tempo para descanso, você não tem o tempo para ser você mesmo e viver também as coisas que você gosta de fazer. Isso vai lhe causar um burnout, que é um esgotamento devido ao excesso de trabalho, excesso de tarefas, excesso de cargas sobre você. Então é importante que você tenha consciência sobre isso.
Outra coisa também que é muito importante mencionar é a fobia social. Se você tem essa questão da autossabotagem dominando você, você pode ter um problema sério de fobia social, não querer estar no meio de pessoas, de não estar no meio de situações em que você precisa de tomar decisões, de falar em público, de agendar algo ou negociar algo, ou até mesmo fobia social no sentido de você estar no meio de pessoas para você relaxar, divertir, viver ali o momento. Por quê? Porque a fobia social está relacionada a um problema sério de autoestima, problema de autoconfiança, um problema talvez da pessoa se cobrar demais e achar que ela não vai ser boa o suficiente para poder lidar ali, para poder lidar com as pessoas, os amigos, os conhecidos ali no meio de uma situação, e ela vai se sentir completamente destruída psicológica e emocionalmente, e isso vai fazer com que ela fique retraída, com que ela não queira se envolver, com que ela não queira estar presente. Então essa era a mensagem que eu tinha para passar para você. E aí, fez sentido? Então faz o seguinte, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, faça os seus comentários, acesse o meu Instagram, que é AndersonLuiz7488. Nele você vai encontrar vários conteúdos motivacionais. Acesse também o meu site, que é Know Yourself Better, que significa conheça-se melhor. Nele você vai ter acesso a vários conteúdos que falam sobre autoconhecimento, que vão ajudá-lo grandiosamente. E caso você precisa fazer uma consulta comigo, lá dentro do meu próprio Instagram, acesse a opção Fale Comigo, marque a sua consulta, que iremos ter uma sessão de Reiki e de Energy Healing. Passada a mensagem, fui!